Se você tem a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 9. Vamos fazer uma oração mais uma vez? Você faça uma oração curta, pedindo para Deus falar com você. E depois farei mais uma oração. Vamos fazer assim? Fale com Deus. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para abrirmos a Tua palavra, Pai. A oportunidade de poder ouvir o Senhor. Enche o nosso coração de esperança. Como é bom saber que nós temos o Senhor, um Deus que se preocupa conosco. Que se preocupa em se revelar para nós. Em mostrar que o Senhor tem um amor muito especial por nós. E isso nos motiva a viver. Não estamos sozinhos e perdidos nesse mundo. O Senhor sabe como nos salvar, nos curar e se fazer presente na nossa vida. Queremos continuar ouvindo a Tua voz. Ao estudarmos esse texto, Senhor, que o Senhor Espírito Santo fale ao nosso coração e nos conduza na direção que o Senhor sabe que será o melhor para a nossa vida. Te pedimos mais uma vez tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Marcos 9, a partir do versículo 14, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Quando eles se aproximaram, está dizendo, falando de Jesus, de Pedro, Tiago e João, que haviam subido ao monte. E agora eles descem. Os 9 discípulos, os outros 9 estão embaixo. Há uma conversa ali, há uma discussão. Versículo 15, logo toda a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou ou perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? Nesse momento, um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-me o menino. E trouxeram então a Jesus o menino. E quando o menino, dominado pelo mal, viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai responde: desde a infância, Senhor. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, sai desse homem e nunca mais entres nele. Ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: essa casta não pode sair,
senão por meio de oração e jejum. Vamos parar por aqui. Jesus estava com os discípulos, Pedro, Tiago e João, no monte onde acabaram tendo um momento especial com Elias e Moisés. Elias, que no passado havia sido levado vivo para o céu, sem ver a morte, e Moisés, que havia ressuscitado. Jesus sempre teve na sua mente, de forma clara, quais eram os planos de Deus. E ele submetia, ele era Deus, mas como homem submetia, e como Deus, para que pudesse realizar aquilo que o plano da salvação pedia que fosse feito. Moisés e Elias, que são exceções que estão no céu já, vieram para dar vamos dizer assim, um apoio a Jesus, no sentido de que a obra que ele teria pela frente seria uma obra importantíssima, especialmente o seu sacrifício. Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, e ali embaixo havia uma discussão. Qual era a discussão? Esse pai tinha um filho que desde novo era dominado por anjos maus, e que ao trazer o menino, ele imaginou que os discípulos poderiam orar pelo seu filho, para que esses anjos maus pudessem definitivamente sair da vida dele, e ele ter o filho de volta. Mas os 9 discípulos oraram, e nada aconteceu. Jesus entra em cena, entende o problema, e começa a tratar do assunto. Há uma coisa que Jesus faz, que os cristãos de todas as religiões precisariam entender. Vou dizer uma coisa aqui com carinho. Não é que Jesus sempre é pregado a respeito de Jesus, os seus ensinamentos de forma errada em muitos lugares. O maior problema não é só pregar inverdades a respeito de Jesus. O maior problema é quando pregam sobre Jesus, pregam de forma parcial. O mundo hoje cristão, de uma forma geral, querem um Jesus Salvador, mas não querem um Jesus Senhor. O Salvador é que salva, obviamente, o que abençoa, o que faz milagres, o que ajuda as pessoas nas suas necessidades. E de uma maneira geral, as religiões pregam isso. Mas quase ninguém prega de um Jesus que precisa ser Senhor da nossa vida. Um Jesus que nos ama e que entende que nós precisamos mais do que milagres, mais do que bênçãos, no sentido de coisas que necessitamos, mas de um Jesus que sabe que nós precisamos de uma mudança interior, de uma mudança de coração, de uma mudança de vida, que fará com que nós tenhamos contentamento e estabilidade emocional, independentemente das outras circunstâncias, ou das outras coisas ou circunstâncias que possam estar circundando a nossa vida, ou dentro de um contexto de vida que estamos vivendo. A maior parte das pessoas entendem que felicidade está ligado à ausência de problemas. E a ausência de problemas, é claro, todos nós buscamos, devemos buscar, mas a ausência de problemas não significa que automaticamente, ao não termos problemas, a felicidade virá. A felicidade não está ligada diretamente a isso. O apóstolo Paulo, ele tem uma colocação em Filipenses 4, quando ele diz assim: eu sei o que é ser honrado e sei o que é ser humilhado, sei o que é ter fartura, sei o que é passar necessidade, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, aprender a viver contente em toda e qualquer situação não significa que você é um masoquista que vai dizer: não, que alegria que a minha namorada me abandonou, que o meu namorado me abandonou, que alegria, todos têm namorado, eu não tenho, que alegria, perdi o emprego. Deus não está pedindo isso para você.
Mas Paulo aprendeu a andar tanto com Deus, que quando algo acontecia na vida, ele tinha a convicção plena de que todas as coisas contribuiriam para o seu bem, porque ele se colocava nas mãos de Deus. Jesus, quando ele começou a abordar o pai desse menino, ele não queria só expulsar os anjos maus da vida do menino. Ele queria resolver um problema mais profundo. E qual era o problema mais profundo? O problema de um pai que havia vivido a vida inteira, vendo seu filho sofrer, e provavelmente buscou todas as soluções que poderia buscar, menos a Deus. Porque Jesus pergunta para o pai: há quanto tempo isso acontece? Isso importaria para Jesus? Pensa, isso ia mudar alguma coisa em relação ao milagre que ele iria fazer? Se o demônio dominasse o menino 10 anos, 20 anos um dia, Jesus iria resolver o problema do mesmo jeito. O milagre seria feito. A pergunta não era para que Jesus tivesse uma informação que o ajudasse. A pergunta era para fazer o pai pensar. Em outras palavras, há quanto tempo você está tentando resolver o problema do seu filho sem buscar Deus? Ele estava tentando fazer o pai pensar, porque não adiantava expulsar os demônios, o pai ir embora com o filho e continuar vivendo como vivia antes. E aqui está a diferença entre um cristianismo completo e um cristianismo incompleto que tem sido pregado. Porque se Deus dá o carro, dá a esposa, resolve o problema da empresa, como as religiões aí dizem, vem aqui que tudo vai acontecer, e as pessoas vão embora para casa, vão embora para casa do mesmo jeito que vieram. Ganharam o carro, ganharam o emprego, ganharam o milagre, pagaram as dívidas, casaram-se, fizeram tudo, o milagre está feito, mas voltam para casa, são as mesmas pessoas, que não andam com Deus, que não vivem com Deus, que não sabem o que é ter Deus na vida, que não entendem o que é viver uma vida de santificação, uma vida separada, no sentido de que Deus venha te conduzir de uma forma onde você será transformado em termos racionais, emocionais, no aspecto físico e espiritual. O Evangelho é pregado de forma parcial, e como o ser humano as pessoas vão para essas pregações que oferecem somente essas, entre aspas, bênçãos, elas já vão condicionadas a entender, não, aquele está indo por causa do carro, eu estou indo por causa das dívidas, eu quero ir por causa entendem? As pessoas vão com esses objetivos, mas saem de lá, se o milagre desse tipo acontecer, vivendo do mesmo jeito. Jesus nunca curou só pela cura. Jesus nunca alimentou só pelo alimento. Ele curava para salvar, ele alimentava para salvar. A salvação, a mudança de vida, nos tornarmos novas pessoas, está acima dos milagres. Entendem isso? Pensa um pouquinho na tua vida. Você deve ter problemas. Você deve ter desafios. Talvez você tenha traumas. Sentimentos que te atormentam. Na tua cabeça não vem a sensação de que se essas coisas forem resolvidas, vai ficar tudo bem. Poxa, se meu marido começar a me tratar melhor, minha vida está tudo certo. Nossa, se aquele meu chefe me valorizar, vou ficar bem. Se eu tiver aquele aumento que eu tanto queria, as coisas vão se estabilizar. A gente tem por instinto esses raciocínios. Não é que eles estejam errados, eles estão incompletos. Porque você precisa ter uma vida com Deus, e você também precisa das soluções. Mas sabe o que o inimigo faz? Ele tenta prender você dentro da tua necessidade. Então você tem uma necessidade, você está com solidão, você precisa ter alguém na vida. E você pensa, não, o dia que eu tiver alguém que me ame, me valorize, que possa ser meu marido, minha esposa, eu vou ficar bem. Só que, você pode não perceber que a vida está passando, e você continua vivendo da mesma forma, com a mesma expectativa, com a esperança
de que uma hora isso vai acontecer para você ficar bem. Só que a tua vida está passando. Eu tinha uma amiga, ainda tenho, mas não tenho convivido mais com ela. Ela ia no nosso grupo de estudos bíblicos, e ela dizia assim: o dia que Deus me arrumar um namorado, aí eu vou me converter, aí eu vou para a igreja, aí eu vou me batizar. Eu falava: mas por que você não busca Deus em primeiro? Se ninguém gosta de mim assim, imagina eu carregando Bíblia, indo para a igreja. Quem vai gostar de mim? Ela dizia. Até hoje, faz mais de 20 anos isso, solteira. Quando Deus me der um namorado, aí eu vou buscá-lo. A Bíblia é muito clara: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas. Porque quando Deus vem na tua vida e Ele reestrutura a tua forma de pensar, entende? Ele reconstrói a sua maneira de pensar, para que você comece a olhar para a vida com a ótica divina. Até os seus pedidos vão mudar, os teus gostos vão mudar. O perfil de pessoa que vai ser bom para você, você vai começar a enxergar. Outro dia uma mãe me disse: a minha filha tem a mão, ela usou um termo assim, minha filha tem a mão que só escolhe errado. Não é a mão que escolhe errado, é a mente. Porque só escolhe alguém que não dá certo. Com que ótica, com que visão, com que percepção a gente tem quando não tem Deus? Que qualidades você busca? Como? Quais os critérios da tua escolha? Sem Deus, a gente tem critérios humanos, carnais, parecem bons, parecem que tem lógica, porque mexem, não é? Da química, e a gente fica... Queridos, a química que a gente tem que ter é a química divina, e a gente tem química humana. Nós usamos o nosso cérebro, o nosso raciocínio, as nossas percepções, os nossos valores, a gente usa o que tem aqui no banco de dados para tomar decisões, fazer escolhas, mas você até está sendo coerente com as informações que você tem aqui, mas quem disse para você que as informações que você tem na sua cabeça devem ser utilizadas como critério infalível? A única forma de garantirmos que estamos fazendo aquilo que deve ser feito é quando eu tenho a certeza de que a minha mente, os meus raciocínios estão populados ou estão cheios da palavra de Deus. Por que Davi enfrentou Golias e um exército inteiro não enfrentou? Por quê? Era um menino. Por que ele chega, ele vê Golias, é uma outra história. Estava todo mundo de Israel, inclusive Saul, ninguém tinha coragem. Por que ele chega e consegue? Qual era a diferença dele? A maneira de olhar para a vida. Quando Saul o chama para dizer: escuta, se você perder essa luta, todo mundo morre, todo mundo vira escravo. Porque dois iam disputar. O que perdesse a outra nação seria submissa. Não era só uma briga entre dois. Então Saul estava preocupado. E ele vira para Davi e fala: Davi, como assim, Davi? O que é que Davi diz para ele? Saul, deixa eu te contar. Quando eu estava cuidando dos rebanhos do meu pai, veio um leão. E Deus me deu a vitória sobre o leão. Deixa eu te contar mais uma coisa, Saul. Uma vez veio um urso. E Deus me deu a vitória sobre o urso. O mesmo Deus que me deu essa vitória, que eu ando com Ele, que eu caminho com Ele, é Ele que vai me dar a vitória. Quando Golias vem e fala assim, ele fala assim para Golias, olha o raciocínio: você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra você em nome do Senhor. Qual era a diferença de Davi? Davi não enxergava o gigante. Todos enxergavam o gigante. Davi enxergava um homem, porque ele estava indo em nome de Deus, que era muito maior que o gigante. Entende? Se a minha cabeça, se a minha mente não estiver cheia da palavra de Deus, não só cheia de teologia, mas de uma teologia que eu estou lutando para experimentar e vivê-la todos os dias,
eu continuarei no mesmo lugar. As coisas não acontecerão. E se acontecerem, quem garante para você que veio de Deus? Quem garante se era isso que Deus queria mesmo? Jesus perguntou para o pai do menino quanto tempo se sucedia isso, porque Jesus estava querendo dizer o seguinte para ele: você precisa recomeçar a vida de um outro jeito, de uma outra forma. Tanto que o pai do menino, Jesus fala assim, aliás, o pai do menino fala assim: se o senhor puder, cura o meu filho. Por que ele disse, se o senhor puder? E Jesus responde, se eu posso? Tudo é possível para aquele que crê. Mas por que ele pergunta se o senhor puder, ou se o senhor tem condições de fazer? Porque ele já tinha tentado tudo. Ele já não conseguia acreditar em mais nada. Tentou tantas coisas que agora, no momento mais especial da vida, no momento que finalmente ele tinha tomado a direção certa, ele já não conseguia. A mente dele tinha sido tão decepcionada, ele tinha sido tão enganado que parecia que nada mais poderia ser verdade, parecia que nada mais funcionaria. Mas ele foi humilde, porque quando Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê, ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, naquilo que está faltando. Eu quero acreditar, eu acredito um pouco, mas Senhor, já sofri muito, já não consigo quase mais acreditar, mas completa o que falta. Aqui está o ponto, aqui está a esperança nessa história. A esperança de que se você até hoje conduziu a sua vida com a ótica humana, nas suas escolhas, nos seus caminhos, nas suas decisões, quando a gente vai até Deus e diz para Ele, Senhor, completa o que falta. Eu sempre vivi do meu jeito, estou aqui, solteiro, solteira, sem trabalho, sem me realizar, sem ter estudado o que eu queria, sem estar do jeito que eu queria. Senhor, eu sei que os anos se passaram, talvez já esteja numa idade que aos olhos humanos não dá mais tempo, mas eu sei que o Senhor pode. Mas completa, Senhor, eu ainda não consigo acreditar tudo que eu deveria acreditar, mas completa. Foi o que Jesus fez, ao curar um filho desse menino. A cura maior, muitas vezes, parece o que o milagre relata, não é? Lembram da história de Jairo? Que a filha de Jairo fica doente? O maior milagre não parece que foi com a ressurreição da filha? O maior milagre na história de Jesus com Jairo não foi a ressurreição da filha. Foi a transformação de Jairo. Porque quando a filha morreu, Jesus falou para ele, Jairo, crê somente. Aprende a confiar em mim, deixa eu fazer do meu jeito. Porque Jairo chega em Jesus e fala, olha, ele se prostra, Senhor, vem onde está minha filha, ela está doente, eu quero que o Senhor vá lá, coloque as mãos sobre ela, depois quando o Senhor colocar as mãos, ela vai ficar curada, ou seja, o Senhor é o Salvador, mas eu ainda vou continuar dirigindo. Então eu sei que o Senhor pode salvar, mas vem do meu jeito, vem, coloca as mãos, faz a oração e ela vai ser curada. Enquanto ela estava doente, Jairo estava no controle. Quando ela morre, os homens falam assim, Jairo, para de incomodar o mestre. Acabou. E Jesus só fala para Jairo, Jairo, continua acreditando, continua crendo. E Jesus ressuscita a filha dele. Mas o maior milagre foi a mudança de Jairo. Porque Deus pode fazer qualquer milagre, sem precisar do nosso livre-arbítrio. Qualquer milagre, menos transformar a gente. Consegue te dar um carro, consegue te dar viagem, consegue fazer uma série, consegue até te curar. Porque isso não precisa de usar livre-arbítrio. Se Ele quiser curar, Ele cura. Agora, transformar você, te dar uma nova natureza, fazer você recomeçar a vida do jeito que Ele quer, é só se você deixar. Por isso esse é o maior milagre. O maior milagre são conversões. São pessoas que estão andando, se distanciando de Deus e resolvem aceitá-lo e mudam de direção. É um processo que começa num instante. Entendem isso? Quando os discípulos chegaram em casa, perguntaram, Senhor, por quê? A gente não conseguiu.
E Jesus disse, olha, faltou, tem certas situações que só saem por meio de oração e jejum. O que Jesus está dizendo? Que tem certas situações que a gente só vence quando a gente anda tanto com Deus, que Ele consegue fazer com que a gente olhe diferente, com que a gente entenda diferente, que a gente recomece de um outro jeito, que a gente escolha com a ótica divina. João capítulo 15, Jesus fala assim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e vos será dado. O que Jesus está querendo dizer? Quanto mais eu tiver a palavra de Deus na minha mente, eu vou pedir segundo a ótica divina. E segundo a ótica divina, com a cabeça de Deus, quanto mais parecido com Deus, eu vou pedir diferente, eu vou sonhar diferente, eu vou querer coisas com a mentalidade de Deus. Ah, mas Deus está querendo que eu pense só como Ele está me limitando. Não, é porque a gente não sabe pedir. A gente não tem sabedoria. Ao pedir com a ótica humana, a gente talvez traga prazeres que são paliativos, que vão gerar prazer, mas não vão durar. Na ótica divina, os prazeres trazem, obviamente, boas sensações, mas eles duram, são eternos, entende? Jesus está dizendo, se vocês andarem comigo, as coisas vão acontecer. Como está você nessa noite? Essa semana, uma semana passada, eu recebi uma mensagem uma pessoa da minha família, da família da minha esposa, que estava com um problema de saúde e ele disse que poderia morrer com esse problema de saúde. E ele me mandou uma mensagem chorando, dizendo assim, meu irmão, humildemente, eu quero te pedir para você orar por mim. Eu respondi, claro. Esse rapaz, ele se converteu há muitos anos atrás. Quando ele se converteu, ele começou a buscar Deus de um jeito impressionante. A família tinha preconceito que ele estava buscando a Deus, ele parava no estacionamento, lembra o supermercado em São Paulo, na Zona Sul, chamado Paz Mendonça, que já não tem mais. Ele parava ali, você passava na marginal, estava o carrinho dele com a luz acesa, ele estava lendo a Bíblia, e os livros inspirados. Todos os dias, ficava lá 2 horas, 3 horas. Se converteu de uma forma extraordinária, se entregou para Deus, começou a dar estudos bíblicos, já levou 200 pessoas para Jesus estudando a Bíblia. Mas agora ele me liga assim. E no domingo, na semana passada, não nesse domingo, no outro, teve um aniversário da família. E eu fui só para falar com ele. Eu falei, estou indo aí só para falar com você. E sabe o que ele me disse? Eu falei, como é que você está? Minha situação é essa, essa e essa. 56 anos. Mas sabe o que ele me disse? Ele podia reclamar, não podia? Ele podia dizer, Deus esqueceu de mim. Ele podia dizer um monte de coisas. Sabe o que ele me disse? Se Deus não tivesse permitido que eu passasse por isso, e eu tivesse morrido, eu teria morrido perdido. Eu falei, como assim? Ele disse, meu irmão estava perdendo o foco. Comecei a viver a vida do meu jeito. Não que ele deixasse de ser cristão, ele estava ainda dando estudos bíblicos, ia para a igreja, mas tem coisa lá dentro que só a gente e Deus, não é? Só você e Deus sabem. Aquilo que você não conta para ninguém, mas você sabe que ele está destruindo a tua vida. Eu nem entrei em detalhes, não perguntei o que era. Ele só me disse assim, agradeço a Deus, porque agora eu voltei. E recomecei mais uma vez. Ele ainda está no processo dos exames. Mas ele me disse, daqui até o fim da minha vida, é assim que eu vou viver. E eu disse para ele, todos nós temos lutas, todos nós falhamos. Mas o que nós não podemos
é desistir e fazer as coisas do nosso jeito. Eu queria orar com você agora. E pedir, fazer um apelo. Que você possa reavaliar a maneira como está vivendo. A maneira como você tem feito as escolhas, a maneira como você tem tomado as decisões, a maneira como você tem planejado o seu futuro. Que tal recomeçar de um jeito diferente? Pastor, eu não tenho muito conhecimento ainda. A gente está aqui para te ajudar. Mas enquanto você não tem, Deus escuta a tua oração do jeito que você está. Está faltando fé, está se sentindo ainda pequena, está percebendo hoje que o tempo passou e você está insistindo numa direção que parece que você perdeu a vida. Não há problema. Não existe impossível para Deus. Jesus disse: existe impossível para Deus? Não. Qual o teu impossível nessa noite? O que é que você acha que não dá mais, que já passou o tempo? Queria pedir para vocês tirarem a música, por favor. Por favor, obrigado. Alguma coisa que você talvez esteja insistindo há anos, e você sente que parece que não dá mais, e se tornou impossível. Queridos, vou terminar com essa frase. Deus pode fazer com que o impossível se torne possível, se for para a tua felicidade e para a tua salvação. O critério primário de Deus é salvar você e te ver feliz. E se dentro do teu impossível, se Deus olhar e entender que o teu impossível pode se tornar real, contanto que você se salve e seja feliz, Ele vai fazer. Deus só não vai fazer se aquilo que você está pedindo vai destruir tua vida. E por isso você tem que dizer: Deus, eu enxergo assim, eu quero assim, mas se isso não for o melhor para mim, me mostra e me dá estrutura para entender que não é o melhor e me guia por um outro caminho. A gente tem que ter coragem de orar assim, porque a gente às vezes não quer que Deus responda diferente do que eu acho que preciso. Mas olha, Marcos vai cantar agora. Para pensar, quanto tempo você está insistindo no mesmo assunto, no mesmo sonho, no mesmo objetivo? Pode ser de Deus? Pode. Talvez você não tenha estrutura para viver isso, mas pode não ser o que Deus quer. E como é que você resolve isso? Fica perto dEle, hoje, amanhã, para sempre, todo dia. Quanto mais perto, mais a tua mente vai ser reconstruída. Quanto mais com Ele, mais Ele vai estar com você. E os próximos passos serão seguros. Deus vai fazer você recuperar o que você perdeu, o tempo, e vai te dar um futuro extraordinário e ainda a vida eterna. O Marcos vai cantar. Que tal orar enquanto isso? No final eu volto para orar. Que Deus te abençoe. Esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Como é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã? Mas sei que à frente desta guerra existe um Deus, e Ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador, vindo nas nuvens
nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer, que traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar meu Senhor e Rei. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que estamos vivendo nessa semana. Leva a gente para casa, no nome de Jesus. Amém. Queridos, até amanhã, se Deus assim o permitir.